E aí, ô Renatinho, o que você pensa sobre isso? Parecia já um filme que a gente já sabia que aconteceria no final, né? Cara, não ornou, né, se a gente for pensar. Não deu match essa... Porque assim, a gente teve até alguns bons momentos ali, rápidos durante a temporada, mas eu sinto que o próprio torcedor rubro-negro nunca realmente abraçou a causa, quis, e aí a gente pode ir para um assunto até mais amplo, de cultura de clube, de identidade, mas realmente é um Flamengo que ele não consegue fluir, né? Já faz um tempo que é um time que quando tem a bola não consegue desenvolver o seu jogo, até defensivamente, né? Um time que vem sofrendo nas últimas rodadas também, algo do Tite. O Tite é um cara que busca muito controle, né? Os times dele são muito equilibrados. Isso não aconteceu. Claro que a gente tem que criticar, eu acho que realmente o trabalho não foi bom. E é quase um ano de trabalho, não chegou a dar um ano, não sei se deu um ano. Não deu, era em outubro. Mas nesse agora. momento, apesar das lesões, tinha que estar jogando mais, tinha que ter desempenho, né? Eu acho que mais do que resultado, tinha que ter mais desempenho. Mas assim, se a gente tirar um pouco o zoom também e olhar porque é o Flamengo, né? Porque todo mundo que passa também ninguém encaixa. Ninguém consegue ser unanimidade. Desde que o velho Jorge Jesus foi embora, pessoal, ninguém consegue dar jeito. Mas assim, achei justa a demissão, apesar de entender que eu, por exemplo, não gosto de romper trabalho, assim, principalmente em reta final de temporada. Mas parece que as coisas não estavam dando liga. E até nas coletivas a gente sentia ele já... Não tá legal. A coletiva dele ontem eu achei um tanto quanto... Sei lá, cara, eu vou dizer a palavra vergonhosa porque mostrou um pouco ele desconectado do que estava acontecendo, né? Porque a partir do momento que ele fala, né? Não sei se a gente vai ouvir, mas enfim, falando da questão que para ele o time desempenhou bem, você começa a ver algumas incoerências ali e fala, pô, esse cara tá viajando. Foi um fim melancólico do Tite, né? Xingado do início ao fim do jogo, ofendido antes da bola rolar. Sim. Então é aquele cenário catastrófico para o treinador, o constrangimento absoluto. Você entra em campo, sua própria torcida te xinga antes da bola rolar. Então já existia esse clima de satisfação. O Gerson faz um gol na reta final do jogo. Faz o gol, o Flamengo ganha um jogo que aproxima ali, de certa forma, da liderança. É muito improvável o Flamengo ser campeão brasileiro, mas são 6 pontos só. E mesmo assim a torcida sobe o tom, pede a saída, parecia algo realmente insustentável. É um trabalho muito decepcionante com um fim melancólico. E é o que o Renato disse, é mais um treinador que chega com muita expectativa, teve algumas escolhas questionáveis, né? Paulo Souza, o Domenech, são caras que não tinham talvez o tamanho para assumir o Flamengo, mas recentemente o Flamengo também trouxe técnicos de peso que não deram certo. Então o Tite é mais um desses, talvez o maior deles, que veio com muita expectativa. Ô Mauro, você que conhece muito e acompanhou vários treinadores e várias situações onde se gerou muita expectativa, né, para comandar um grande time. Desde que eu lembro de futebol, para mim essa é a grande decepção, cara. Uma das, né? Porque eu gosto demais do Tite. Eu respeito muito o trabalho do Tite, desde aquele grande Grêmio campeão na Copa do Brasil 2001. Para mim é o melhor entre os brasileiros. Fez trabalhos bárbaros e esse foi um trabalho ruim. E tem trabalhos ruins, gente. Assim, Tele Santana, Zagallo, Parreira, grandes nomes da história, Luxemburgo, tem trabalhos ruins, né? E às vezes tem bons, não é que vai acabando, já não dá mais, não. Tem trabalhos ruins. É que para um nível de investimento, de elenco, de expectativa, realmente de outubro do ano passado para cá, ganhou o estadual de uma campanha impressionante, 28 gols marcados, nenhum sofrido, é um negócio impressionante. Mas assim, é muito pouco, né? Eu falo, Renato, tudo que foi falado aqui, concordamos, e o Tite comentarista falaria igual. Assim, aquela coisa que ele foi perguntado, inclusive, ontem na última coletiva, sobre o balanço, não, vamos deixar acabar. Ele certamente vai falar e vai pensar, pelo caráter dele, competência histórica, foi decepcionante. Não deu match, não deu liga. Eu não sei se, mesmo, gente, eu não sei se pro Tinder ou Bumble, não sei se é pra direita ou pra esquerda, quando dá match ou não dá match. Eu também não sei não, cara. Ficou um ano sem dar match. E até a celebração do gol não significa dizer que o elenco queria que ele saísse, embora não sei mais o que esse elenco quer, né? Porque se vier o Guardiola, o Klopp, voltar o Coutinho, o Carpegiani de 81, Jorge Jesus, não sei, né? Agora com o Felipe Luiz, que é a escolha corretíssima, né? Se não jogar com esses caras, não é jogar para ganhar tudo e ganhar a Champions também, mas minimamente com um pouco mais de esforço, porque até a celebração do gol do Gerson, aos 44 minutos, e essa campanha do Tite teve vários momentos que falou, agora vai, porque várias viradas, gol em cima da hora, vários pontos, o Flamengo conquistou a partir dos 44, 53, inclusive o jogo do turno na Liga, toma o gol além do tempo e vai buscar um empate contra o Atlético, que ela tá bem mal, mas enfim. Até a celebração que a gente vai rever já o lance, é o Gerson assim, eu sei que o time estava sendo vaiado, tem aquela coisa de novo, sendo xingado, como foi na final
Supercopa, né, da Sul-Americana, Supercopa, né, Sul-Americana, não, Recopa Sul-Americana, que o time sendo xingado empata e depois perde os pênaltis para o Independente del Valle. A torcida do Flamengo tem xingado muito o time durante os jogos, tem chance de ser campeão, a torcida xinga antes da bola rolar e xingou, que eu sou totalmente contrário, mas ok. Você vai ver a celebração do gol do Flamengo, olha lá, pumba ao Gerson, tá? Se você não souber, esse gol foi o quê? Gol de empate, gol de 8-0. Cara, eu ia falar, 40, gol de goleada, né? E lembrando outras tantas vitórias do Flamengo, todo mundo, e até o pessoal, aqueles sommeliers de emoção, pô, ganhou já o Mundial, me lembra várias celebrações. Era esse o clima, era o clima, digamos, pavimentando para a saída do Tite. O Flamengo, pelo menos, evoluiu a direção do Flamengo, né? O Rogério Ceni, 21, foi demitido às 2 horas e 46 minutos da manhã de sábado. É sempre bom lembrar. Hoje foi 7h30 da manhã. Hoje foi 7h30 da manhã, já houve uma evolução, né? Você não demitiu ninguém às 2 e... Cara, às 2 e... Eu lembro que eu estava no Rio aquele dia. A CBF marcou um jogo sábado, 9h30 da noite, né? Então... Mas tudo bem, Marco, agora demitir. Eu lembro que eu estava dormindo porque tinha final da Copa América, eu estava no Rio e me acordo lá do outro lado de curso. Mauro, comenta. Eu falei, comenta o quê? Não, demitiram o Rogério Ceni agora, pô, vou comentar de pouco, eu não vou comentar às 3 da manhã, né, velho? Mas, enfim... houve uma evolução. E acho que a escolha óbvia até o final do ano, até por ter eleição, pelo Felipe Luiz, pelo potencial que ele tem. E na história do futebol brasileiro, quiçá mundial, não tem um clube que tantos interinos deram tão certo como o Flamengo de 87, campeão da Copa União com o Carlinhos, Flamengo campeão brasileiro de 2009 com o Andrade, Flamengo campeão da Copa do Brasil em 2013 com o Jaime. Nenhum time teve tantos interinos tão felizes, tão vencedores. Alguns tiveram a carreira até mais longeva, que é o caso, por exemplo, do Carlinhos, que seria campeão depois brasileiro em 92. Mas não é por isso que toda hora que você tem que apostar. Embora eu acho que a aposta no Felipe Luiz tem potencial para ir além. Eu acho que esse é o diferencial para o Tite ter sido demitido. Em comparação com o Sampaoli do ano passado, muito pressionado numa final de Copa do Brasil com a torcida pedindo a demissão dele, após um integrante da comissão técnica ter socado um jogador. A diretoria ela não demite porque ela tem... Teve essa também, né? Não, ano passado teve o Gerson batendo no Varela, teve o Braz mordendo virilha de torcedor. O ano do Flamengo é até calmo, se não, é verdade, bem lembrado. O Flamengo não demite o Sampaoli naquele período final de Copa do Brasil, mesmo com um ano muito decepcionante, acho que por não ter uma figura como tem o Felipe Luiz agora. Porque o Felipe Luiz, ele chega com o respaldo da torcida. Sim. A torcida, ela aprova o Felipe Luiz. Se o Flamengo não contratar um técnico e tomar a decisão de ir até o final do ano com o Felipe Luiz, isso não será questionado pela torcida. Pela enquete no GE, que é uma enquete, enfim, como qualquer outra enquete, margem de dissertação. O Felipe Luiz, e são vários os nomes dados lá no portal do GE, o Felipe Luiz está com 39% da aprovação, Luiz Castro, que acho que é o segundo nome, está com 21%. Eu acho que isso mostra, já foge, exatamente. Facilita para a diretoria fazer o movimento. Mas, óbvio que eu acho a escolha acertada também. Eu acho que é um cara que tem muito potencial, porque a gente sabe da inteligência e da capacidade dele. Mas não é certeza também. A gente não tem margem de análise para... O time dele do Sub-20 é um time organizado, um time... Mas assim, é uma incógnita. Bom, Renato, num aspecto, como esse time não se acerta, não se emenda, e muitas vezes não é que derruba o treinador, mas não abraça devidamente um cara do grupo, um cara tão querido e respeitado, talvez seja uma que também é um fator determinante. Eu acho que ele vai ser um bom treinador, independente se ele der certo agora ou não. Sim, eu tenho essa percepção. Que nem o Silvinho no Corinthians só ia chincalhado e tal. Eu tinha certeza que o Silvinho ia ser um bom treinador. Ele sabe muito de futebol, Silvinho, cara. Muito. Vamos com a Monique Danello, então, até para entender também essa possibilidade de outros nomes. Monique Danello, seja muito bem-vinda aqui ao Nosso de Placa. Bom dia para você. A gente conversava há algumas horas, né? Estávamos ali no pré-jogo do Flamengo e Atlético, também no pós-jogo, e você já falava sobre esse clima, né, de fato ser uma noite ali de despedida por parte do técnico do Flamengo, né? E acontece. A sensação que me passou é que o Tite ele entrou demitido e por algum milagre ele poderia resgatar o seu trabalho de volta, né? Vamos colocar dessa maneira. Não sei se é por aí, e traz um pouquinho desse cenário que envolveu justamente a noite de ontem a demissão, mesmo com a vitória. Bom dia, Monique Danello. Se o Flamengo não para, hein? Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente. É bem por aí mesmo, Vitor. Ontem a gente falava sobre isso e o meu ponto, né, o ponto que eu até fiz dentro do prorrogação de que talvez o gol do Gerson desse
um respiro ali para o Tite ainda continuar, é porque o grande ponto era que o Flamengo até então não tinha quem assumisse o time. A gente confirmou a informação que o nosso colega PVC deu no fim da última semana, que o Felipe Luiz, a princípio, ele não queria assumir o time principal. Então, diante desse cenário, o Flamengo não tinha ninguém para assumir o Flamengo se demitisse o Tite. Pensando nisso, e com o gol do Gerson e a vitória, se esse cenário continuasse se desenhando da mesma forma, talvez fosse ali um respiro de ganho de tempo para a diretoria, mantendo o Tite até quarta-feira. E por que eu falo isso? Porque a questão é, por que o Tite não foi demitido depois do Peñarol? E foi demitido depois do jogo de ontem? É porque o Flamengo não tinha uma certeza de quem iria assumir a equipe com a saída do Tite. O Flamengo não tem uma comissão técnica permanente. A partir do momento que o Tite fosse demitido, sairiam com ele todos os profissionais que vieram na comissão dele. Então, o Flamengo, normalmente, quando isso acontece, como foi com o Paulo Souza, que deu treino demitido porque não tinha comissão técnica para comandar treino lá em Porto Alegre, quando isso acontece, automaticamente a comissão do Sub-20 é puxada para o profissional para fazer esse trabalho interino até que um novo técnico chegue. Então, era um momento delicado de ajuste nesse sentido, mas olhando para o cenário agora, era uma demissão que já estava sendo costurada, porque embora o presidente Rodolfo Landim defendesse bastante o trabalho do Tite, e ele falou para a gente ao vivo no último lance que ele indicaria para o próximo presidente renovar o contrato com o Tite, embora ele defendesse muito, a situação foi ficando insustentável por vários fatores, né? O fator campo e bola, muita cobrança da torcida, muita cobrança vindo da arquibancada e pressão para que o Tite fosse demitido, muita cobrança interna no clube, no departamento de futebol, conselheiros, e também a questão da eleição, que no fim das contas o presidente Rodolfo Landim apoia um dos candidatos e quer que a situação seja reeleita, e para isso o Flamengo precisava fazer algum movimento que fosse um pouco mais popular para o torcedor nessa reta final de ano, já que o Flamengo não ganhou nenhum título relevante nessa temporada até o momento, né? Não tem possibilidade de ganhar a Libertadores, não tem possibilidade de ganhar o Brasileiro, muito difícil, muito distante, somente a Copa do Brasil. Então, distante dessas possíveis conquistas, o Landim precisava fazer algum movimento que fosse mais popular nesse sentido também, porque ainda tem esse componente da eleição. No fim das contas, o Felipe acabou sendo convencido de assumir o time principal do Flamengo de forma interina. O que ele topou foi assumir de forma interina. A tendência é que seja até o fim do ano, porque é muito difícil o Flamengo conseguir contratar um treinador para tão pouco tempo, sabendo que tem uma eleição no fim da temporada, mas também não é uma verdade absoluta, está definido, determinado, tudo vai depender de como as coisas vão correr nos próximos dias, mas a tendência é que seja um técnico interino até o fim do ano, e aí, conseguindo convencer o Felipe, chegar a esse processo de convencimento, ficou mais fácil para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo, tomar essa decisão e demitir o Tite. Então, não foi uma coisa que foi decidida hoje, 7 horas da manhã, quando a nota foi emitida pelo Flamengo. Era algo que já vinha sendo costurado desde a derrota para o Peñarol, tanto que o Felipe já tinha, derrota não, né, eliminação, mas desde que foi eliminado para o Peñarol, tanto que o Felipe já vinha sendo sondado e consultado com essa possibilidade de assumir o time. Eu falava mais cedo na live do André, e o Renato estava falando há pouco, eu estava escutando, e eu concordo 100% com o que ele falou, que eu acho que a gente tem que separar as coisas em duas caixinhas, né, que uma é o fato de que o Tite fez um trabalho decepcionante no Flamengo, que o Tite não conseguiu entregar o que o torcedor esperava. Quando ele assume, muita gente falava em ganhar os 3 títulos, e o Flamengo não está brigando mais por Libertadores, muito difícil brasileiro, e está se arrastando nessa reta final de temporada. Então, acho que uma questão é o trabalho do Tite, é a falta de repertório, é um Flamengo muito pobre de ideias e muito dependente do Pedro, que depois que se machucou, acho que isso tudo ficou mais evidenciado. Então, tem essa caixinha, mas também tem a outra caixinha que a gente sabe, né, a capacidade que o Flamengo tem de fritar treinador. E aí a gente tem vários exemplos para dar nessa atual gestão,
e o Tite também não escapa a esse processo. Acho que são muitos elementos dentro do departamento de futebol que colaboram para esse fim de ano ruim do Flamengo, mas o Tite também tem a parcela dele de responsabilidade, que é essa outra caixinha. É um Flamengo que não entregou o que se esperava, sendo comandado pelo técnico que foi o técnico da seleção nas 2 últimas Copas. Então, esse comunicado veio hoje cedo, mas o cenário é mais ou menos esse, viu, Vitor? Com esse sim do Felipe, ficou mais fácil tomar a decisão.